Irmãos, nas Escrituras, nós nos tornamos filhos de Deus. Do outro lado, mesmo depois que nos achegamos a Deus e fomos alcançados por Deus, nós podemos nutrir uma visão também enganosa de que, assim como chegamos graciosamente em Deus, também não temos nada de fazer nada mais, ok? Eu posso continuar do meu jeito, porque Deus me aceita da maneira que eu sou. A verdade é, meus irmãos, que uma vez que nós compreendemos que fomos alcançados pela graça de Deus, Deus tem um plano de gerar mudanças em nossas vidas e através das nossas vidas. Todo crente que se achega a Deus, ele é transformado, ele é moldado. Nós usamos o texto a continuação de Efésios 2:10 para dizer, olha, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Então não é uma mudança que você e eu necessariamente sejamos capazes de fazer, mas é uma mudança que Deus quer que aconteça em nossas vidas, e Ele mesmo capacita a gente mudar. É Ele mesmo que coloca a mão em nós e vai nos transformando de alguma forma. Então, viver conforme essa orientação de Deus, ao longo do tempo, nos leva a sermos pessoas maduras, ok? Há 7 semanas atrás, eu iniciei aí, então, essa série, deixa eu mudar aqui, de maturidade cristã, ok? E trabalhando aí o estudo das passagens de 1 Timóteo, capítulo 3, e também Tito, capítulo 1, nós começamos a estudar evidências do que é maturidade neste estudo, ok? Nessa noite, nós vamos falar sobre mais um conceito de maturidade, uma qualidade, que é temperança e sobriedade. Nós vimos ali no texto, que é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido da sua mulher, e ele diz lá, sede sóbrio e prudente. Essas duas palavras, elas foram traduzidas por sóbrio e prudente, elas têm muito em comum nesse texto e na nossa linguagem portuguesa. A tradução da Revista Atualizada, meus irmãos, dessa passagem, eu estou na NVI, mas a tradução na Revista Atualizada, essas duas palavras, sóbrio e prudente, eles foram traduzidos como temperante e sóbrio. O que era sóbrio virou temperante, e o que era prudente virou sóbrio. Ou seja, temperança e prudência são atitudes que nós vamos adquirindo à medida que aproximamos de Deus, e essas duas palavras, elas são comuns umas às outras. E Deus vai nos ajudando a adquirir, meus irmãos, porque sem temperança, sem sobriedade, sem prudência, meus irmãos, não tem como nós chegarmos à maturidade cristã. São qualidades que nós precisamos na nossa caminhada cristã. E não há possibilidade de alguém ser reconhecido como maduro, como prudente, sem essas qualidades, temperança, prudência e maturidade. Eu fui buscar no dicionário português a definição de temperança, É o seguinte, diz assim, temperança é a qualidade ou virtude de quem é moderado, de quem é comedido. Também diz o dicionário que temperança é quem tem sobriedade no consumo de alimentos ou bebidas, ok? Agora veja o que ele fala sobre sobriedade. O dicionário definiu sobriedade como moderação de comer ou beber, estado ou condição de quem não se encontra intoxicado pela bebida alcoólica. Também diz que sobriedade é moderação a paixões e caprichos, é temperança, é equilíbrio, e de volta ele fala moderação. Então, se nós observarmos aqui que, ao explicar o que é temperança, o dicionário diz que é sobriedade, e ao explicar o que é sobriedade, o dicionário fala o que é temperança. Então, nós estamos falando de palavras na língua, inclusive na língua portuguesa, que são conceitos muito próximos. Esses dois adjetivos aparecem somente dentro desse texto, juntos, do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo e a Tito. Todos nós devemos ter essas características.
E quando homens e mulheres têm essas qualidades, esses adjetivos, eles têm qualidades que compõem a maturidade cristã. Então eu gostaria dessa noite olhar com vocês e ver algumas ocorrências quando a Bíblia diz sejam sóbrios ou sejam temperantes nas Escrituras. E a primeira coisa que eu enxergo nesse texto, meus irmãos, é que nós precisamos ser sóbrios, queridos irmãos, quando tudo vai bem. Primeiramente, antes de falar, eu quero dizer que há um dever de nós sermos temperantes em todos os momentos da nossa vida, não só nos momentos de lutas que exigem de nós temperança, mas principalmente nos momentos tranquilos da nossa vida, nos momentos de prosperidade, nos momentos de sucesso. Sabe por quê? Porque quando tudo está bem, nós temos a tendência de relaxar, de baixar a guarda. Eu temo mais a Deus, eu busco mais a Deus nos momentos em que as coisas estão ruins, nos momentos em que as coisas estão ótimas, tranquilas, a gente não busca tanto, não é verdade? Pois quando eu estou aí vivendo um ambiente hostil, quando uma situação está difícil, está batendo na minha porta, eu fico mais atento, eu fico mais dependente de Deus, mais confiante nele. Do outro lado, quando as coisas parecem estar bem, parece que nós damos uma relaxada, nós oramos menos, buscamos mais a Deus, pensamos menos em Deus, parece que não precisamos buscar tanto a Deus. É só você fazer uma análise aí da sua vida e veja se isso não é verdade. Se as situações de risco nos levam para mais próximo de Deus para pedir a sua misericórdia. Mas temperança e sobriedade, queridos irmãos, é aí que entra na vida do crente maduro. Não são as circunstâncias que definem o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. O crente maduro, ele tem constância no seu relacionamento com Deus. Estando as coisas boas ou as coisas ruins, ele continua na sua constância. Nós estamos vivendo um tempo hoje, queridos irmãos, principalmente aqui no Brasil, onde os cristãos estão sonolentos por conta da sua vida boa, da sua vida tranquila. E em várias áreas da sua vida as coisas vão bem. Aliás, quando acontece alguma coisa ruim, é aí que nós vemos que quando as pessoas estão firmes ou não, e muitas dessas pessoas acabam saindo da igreja e abandonando a igreja quando as coisas não dão certo para ela. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 6, diz o seguinte, olha, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. A verdade é que podemos nos deixar levar, meus irmãos, por essa onda de segurança e prosperidade. Estamos numa boa, o Brasil está bem, a minha vida está boa, e tudo está certo, e nada está acontecendo, ótimo, Jesus vai demorar para voltar, e assim a gente vai levando uma vida sem pensar nas coisas espirituais, nas coisas eternas, porque tudo está bem. Mas a palavra do Senhor nos orienta a tomarmos cuidado, né? Em 1 Tessalonicenses 5,3 diz, olha, quando disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como dores da mulher grávida, de modo que nenhum escaparão. Ser sóbrio, meus irmãos, é ter uma expectativa santa da volta de Jesus. Ele vai voltar. Ainda que situações também podem surgir, situações de lutas e dificuldades também podem surgir. Por isso que você precisa ter temperança nos momentos bons, para que quando vierem os momentos ruins, você saiba como se portar. Nós vamos atentar à palavra de Lucas. Eu quero que você abra esse texto comigo, Lucas capítulo 17, por gentileza. Lucas 17, versículo 24 a 30. Eu não coloquei aqui no Data Show, mas você pode abrir na sua Bíblia. Lucas capítulo 17, versículo 24 a 30. Diz assim, olha só, meus irmãos. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos.
E aconteceu da mesma forma com os dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando, construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu e destruiu a todos. Daí ele diz no último versículo: acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Queridos irmãos, nós precisamos ser atentos, ser sóbrios, porque a palavra diz: aqueles que dormem, dormem à noite, mas aqueles que se embriagam, embriagam-se de noite. É o que o apóstolo Paulo diz, queridos irmãos, sobre nós mantermos uma vida de vigilância. Ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 6 a 8, diz o seguinte, acompanhem comigo: mas sejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que é uma embriaguez, ou seja, é uma perda da lucidez. As pessoas que estão se deixando levar por essas certezas mundanas do mundo, achando que a vida é ótima, tudo está bem, que nada pode acontecer, e o texto diz: olha, nós porém somos de dia, sejamos sóbrios, porque é possível perder a sobriedade, é possível perder a temperança, e é possível perder a lucidez diante de boas notícias, de coisas boas, favoráveis, que o próprio Deus coloca em nossas vidas. Está dando tudo certo. A pessoa então se embriaga com essa ideia de que está dando tudo certo e acaba então não se atentando, não sendo sóbrio no seu dia a dia, na sua vida cristã. Estão ganhando muito dinheiro, tem novas propostas de trabalho, tudo bom, isso é ótimo, é bênção de Deus. Mas como é que está a tua mente em relação a essas coisas? Como você está nisso? Você está confiando nisso? Se você vive em função disso, isso é uma embriaguez. Eu, queridos irmãos, longe de mim ser profeta do caos, mas apenas sou um servo tentando abrir os nossos olhos. As coisas não vão ser assim sempre. As crises virão e se acharmos que vamos viver, meus irmãos, com todo o vento a favor das nossas vidas, sem problema nenhum, nós estamos equivocados. Dificuldades virão, lutas virão, e eu posso me embriagar e ser ludibriado com essa falsa segurança da sociedade humana, que a sociedade humana pode oferecer. Não se deixe iludir. Precisamos ser temperantes e sóbrios diante da prosperidade. Abra os seus olhos. Como é comum você ver pessoas que acabam prosperando e deixando o Senhor de lado. Não é verdade? Eu conheço histórias, todos nós conhecemos histórias assim. Ok? Ser temperante na prosperidade. A segunda coisa que eu vejo aqui, essa questão da temperança, meus irmãos, é ser temperante na pregação, no sentido testemunho. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3. Abra aí no seu aplicativo, na sua Bíblia. Eu coloco sempre alguns versículos, irmãos, não aqui no Data Show, para os irmãos abrirem a Bíblia no meio do culto mesmo, para ter esse hábito, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim, olha: na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, prega a palavra, estando preparado, tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo como coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra do evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Meus irmãos, já chegou esse tempo em que as pessoas não suportam ouvir a doutrina,
Elas não querem ouvir a palavra de Deus. O que elas querem ouvir então, pastor? Elas querem ouvir coisas que agradem os seus ouvidos, que massageiem os seus egos, que belos discursos. Paulo diz: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça tudo como a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. O que Paulo está dizendo? Que mesmo diante das circunstâncias, meus irmãos, que existem hostilidade com a mensagem de Deus, uma rejeição com a mensagem de Deus, sobriedade, temperança, é manter-se firme e continuar falando essa palavra, contando aquilo que Deus fez em sua vida, compartilhando. Os cristãos hoje estão com medo de compartilhar a fé. Às vezes é um receio de ser rechaçado no ambiente que está, às vezes é a vergonha de se expor como cristão. Nós precisamos entender que o cristão maduro, meus irmãos, ele é sóbrio nesse aspecto. Ele sabe a quem ele pertence, ele sabe a quem ele, por quem ele foi alcançado. Ele adquiriu equilíbrio, temperança no compartilhar daquilo que Deus tem feito em suas vidas. E o texto diz: não importa se as pessoas ouvem ou não ouvem, não importa se as pessoas aprovem ou não aprovem, não importa se as pessoas querem ou não querem, nós mostramos características de sobriedade quando, mesmo as pessoas não querendo, nós mantemos a nossa posição clara, firme na palavra de Deus. Ser temperante é aquele indivíduo que tomou posição com o Senhor, que sabe que é um porta-voz da sua palavra. Ele não vai se esconder ou ceder, mesmo em frente a uma ameaça coletiva. Ele está lá, não tem como deixarei de anunciar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei que muitos cristãos se escondem, e isso é tolerável, mas é inerente à imaturidade. Porém, um cristão que é maduro, que está já há tempo na igreja, que já conhece o amor de Jesus, que sabe das grandes coisas que o Senhor tem feito na sua vida, ele não se encolhe, não se amedronta em anunciar, em tomar posição ao lado da palavra de Deus. Ele compartilha, ele fala aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Temperança no testemunho, na pregação. O texto também fala, eu aprendo também nesse texto de 1 Timóteo, que nós precisamos ter temperança na pureza. Abra comigo, por gentileza, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz o texto: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Meus irmãos, nós vivemos um tempo no qual se valoriza mais a ideia de que somos simplesmente filhos da casualidade e que Deus, ele não está envolvido nisso. E por conta disso, a pessoa achar que Deus não está no meio de tudo isso, nós muitas vezes desprezamos o conceito de pureza e de santidade. Óbvio, se Deus não está presente, nós não precisamos prestar contas a ninguém. Não tem ninguém que nos ponha limites. Mas o atributo de Deus mais frequentemente mencionado na Bíblia é a santidade. E nós cristãos, homens, mulheres maduros, crentes maduros, precisamos de santidade. Santidade é um processo. Você não começa quando você converte, existem muitas coisas que tem que você trabalhar na sua vida, então, mas você vai crescendo em santidade. Você não falava mal de alguém, hoje você não fala mais. Você batia na mulher, hoje você não bate mais. Ou a mulher batia no marido, né? O homem bate mais. Você olhava com um olhar diferente, já não olha mais. Você vai crescendo. Esse é um atributo, a falta de temperança, de sobriedade nisso, nos transforma em pessoas egoístas. E é como Deus nos vê quando fazemos o que inflama as nossas paixões egoístas, destrutivas, e agimos de maneira ignorante quanto aos mandamentos de Deus que são para o nosso bem. Ser sóbrio, ser comedido, ser moderado em nossas paixões é uma qualidade de quem é cristão maduro.
Ser sóbrio aqui significa alguém que não está se deixando levar pelas paixões mundanas. Mas, pastor, quais são as paixões? Ora, sexo, poder e dinheiro e as suas ramificações. Por exemplo, que tipo de conversa você entra no seu dia a dia? Você está numa rodinha lá no serviço e as piadas caem num ambiente meio de impureza, de imoralidade. Qual é a sua posição? Você quer a aprovação dos outros ou quer a aprovação de Deus? E obedece a Deus e sai da rodinha. Você é um cristão que está sendo levado pelas propostas de impureza do mundo, mas te agrada fazer as coisas que o mundo te oferece ou que as coisas de Deus? Todo mundo foi dormir à noite e você está sozinho no seu celular, na sua TV, na tela do seu smartphone, e o que você faz? São muitos e não poucos que estão embriagados pela pornografia e pela impureza. Quando o apóstolo Pedro exorta a sermos sóbrios, é nesse ambiente em que toda a sociedade que vivemos está dizendo: é assim mesmo, essa é a nova moralidade, esse é o novo padrão, inclusive de vocês cristãos. Mas Deus está dizendo: não, seja sóbrio, não se deixe dominar, não se amolde a esse mundo. Queridos irmãos, as leis de Deus superam as leis dos homens. Algumas coisas que o mundo aplaude, Deus abomina. O convite de Deus é a santidade, e não apenas para evitar o que as leis dos homens, é denominada como crime, mas principalmente para aquilo que Deus chama de pecado. O texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. O que Pedro está dizendo é que todo o nosso procedimento, todas as áreas da nossa vida, devem ser determinadas pela obediência, de modo de portarmos a mentalidade de Jesus: seja santos, porque eu sou santo. O sentido da santidade aqui, meus irmãos, não é viver de forma legalista e apontando o dedo para outros, mas é de ser separado por Deus, separado para Deus. Ao lado dele. Meus irmãos, Deus é nosso Pai, que nos ama, e Ele nos ama o suficiente para nos dar ordens, e a vida será melhor para nós se nós formos filhos obedientes, porque a obediência é cara, mas muito mais cara do que a obediência é a desobediência. O preço é muito mais alto que você tem que pagar. Então, precisamos ter temperança, meus irmãos, na pureza, sobriedade, moderação na pureza. E por último, queridos irmãos, nós precisamos ter temperança também, queridos irmãos, no sofrimento. Se por um lado a prosperidade, a segurança e a paz são uma ameaça, o sofrimento também oferece uma grande ameaça nesse quesito de moderação. Pedro fala, meus irmãos, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Pedro aqui, queridos irmãos, está enxergando claramente que os cristãos naquela época estavam sendo assediados, oprimidos por Satanás, e muitos de nós podemos contar várias histórias tristes, podemos estar passando por sofrimentos tal e perguntar a Deus: por que eu, Senhor? Até onde vai isso? Chega! Cada dia nós temos uma quantidade maior de notícias ruins, como doenças, problemas com a família, com filhos, problemas financeiros, perda de emprego, e diante dessas notícias ruins, alguns podem ficar desesperados. Isso é inerente à imaturidade, porém a maturidade, meus irmãos, se manifesta nesses momentos em confiança em Deus, crendo que Deus está no controle, mesmo quando as coisas estão ruins. O salmista diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido.
1 Pedro capítulo 5, versículo 9 diz, olha, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você precisa ter a certeza que o Senhor, no final da sua história, levará você ao bom sucesso. Você pode pensar, se eu pudesse escrever a minha história diferente. Você não pode, meus irmãos, porque você não é o Senhor da sua história. Você é apenas um protagonista, não é o autor principal. Quem escreve o último capítulo da sua história é Deus. As vidas de todos nós são marcadas por maior ou por menor sofrimento. Vários que estão aí passando por sofrimentos grandes, estão passando por lutas enormes, acabam entregando os seus pontos, entregando as suas forças ao desespero, à desconfiança. Isso é sinal de imaturidade, porque maturidade é mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos, é confiar no Senhor e descansar que Ele está no controle, crendo que um fio de cabelo não cai na sua cabeça sem que Ele permita. Temperança não é perder o rumo do controle, da confiança em Deus. João 16:33 diz, e Ele lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero concluir, meus irmãos, com o texto de 1 Tessalonicenses, que nós lemos lá na frente, que diz, olha, nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios. Como é que se desenvolve temperança? Como é que se desenvolve sobriedade? Como é que se desenvolve moderação na vida? Sejam sóbrios, mas como? Vestindo a couraça da fé. Desenvolvendo a minha confiança em Deus. Olhando para as Escrituras. Acreditando no que Deus está falando. Eu expresso, queridos irmãos, a minha fé quando eu vou para a palavra, quando eu estudo essa palavra, quando eu adoto essa palavra e quando eu confio nessa palavra. Isto é proteção, isto é couraça para a sua vida. Eu desenvolvo também sobriedade quando eu paro de olhar um pouquinho para mim e visto a couraça do amor. Daí eu cresço em sobriedade, cresço na minha temperança, quando a minha vida não é em torno de mim mesmo, mas é quando eu olho para os outros e começo também a pensar em ajudar os outros, porque a minha responsabilidade é com os outros. Vivendo uma vida de amor, não focada em mim, vivendo uma esperança na conclusão daquilo que Deus está fazendo através de mim, eu estou crescendo em sobriedade e temperança. Queridos irmãos, ao anunciar essas coisas, o desejo do meu coração é que todos nós cresçamos em temperança, em sobriedade, em moderação. Algumas vezes uma mensagem vem até nós e pode chegar-nos como uma denúncia. Será que à luz dessa verdade você pode entender e perceber desvios de conduta, de caráter na sua vida, nesse sentido, de temperança e sobriedade? Se assim acontecer, eu quero convidá-lo nesse momento a curvar sua cabeça e confessar a Deus e pedir a Deus que o ajude e o aperfeiçoe na temperança, na sobriedade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Ó Pai, Tu és o Deus de misericórdia de todos nós. Os ideais que o Senhor, Deus, tem para nós são ideais que vêm do Teu caráter. Ideais que não são corrompidos pelo mundo, Senhor. Não é corrompido pela carne, que nos cerca, que nos habita, que habita em nós. Que temperança e sobriedade, Senhor Deus, seja parte das nossas vidas, de forma que possamos ter uma conduta correta diante da pressão, diante do sofrimento, diante da prosperidade, diante das propostas da impureza. Senhor, ajuda-nos a crescer, para termos fibra adequada diante de tudo que se propõe, Deus, a nos desviar do Senhor, quer seja gente, quer seja imagem, quer seja, Senhor Deus, qualquer outra coisa. Que nós possamos nos tornar a semelhança do Teu Filho, Deus.
com a tua misericórdia nessa noite, Deus, junto com meus irmãos, através da sua graça e do seu amor, ó Deus, nos dá vontade, nos dá perseverança, nos dá confiança nas mudanças que o Senhor quer fazer em nós, nos transformar em crentes maduros na fé. Ó Deus, eu oro isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.